Hoje eu tô com uma blusinha de gatinho, mas a conversa vai ser um pouquinho mais séria e necessária. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre aqueles personagens amados, porém com problemáticas bem grandes em cima deles. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre representatividade, luta e tudo mais que acontece dentro desse entretenimento louco que a gente sempre fala. E eu espero que vocês curtam esse vídeo, então vamos lá? Hey pessoas, tudo certo? Bora conversar sobre assuntos necessários? Eu já começo esse vídeo falando que eu não tô aqui pra falar por ninguém, usar histórias de ninguém e nem dar o contexto da vida de ninguém. Eu não falo que todas essas histórias que eu citarei aqui são iguais. Eu tô aqui pra contar as minhas histórias e como eu vi e vivi tudo isso sobre esse tema nesses 27 anos da minha vida. Eu começo isso tudo falando que Plínio Marcos, eu sempre fui uma pessoa muito noturna, uma pessoa muito da noite, eu gosto da noite, eu vivo à noite, eu vejo filmes à noite, eu faço tudo à noite, eu amo a noite. Nós já entendemos que tu gosta da noite. E numa dessas madrugadas em que eu corria pelos filmes que passavam pelo Corujão, numa sala lá no canto da minha casa, escondidos de mamãe, que por sinal amo muito, eu assisti um filme o qual eu não fazia ideia que naquele momento aconteceria um estalo muito grande e começaria uma procura enorme por igualdade. Eu não estou falando de igualdade de direitos ainda, porque se for preciso, e é preciso, nós vamos falar sobre esse assunto. Eu estou falando de igualdade humana, uma representatividade, se sentir representado, se sentir um ser humano, não se sentir um extraterrestre. E naquela madrugada eu assisti Priscila, Rainha do Deserto, com meus 8, 9 anos de idade, por aí. Pra quem não conhece esse filme, ele é um filme de 94, ele não é um filme tão velho pra estar no Corujão, mas muito transgressor pra estar na sessão da tarde. O filme conta a história de duas drag queens e uma mulher transexual que atravessam o deserto da Austrália dentro de um ônibus à procura de um lugar melhor para apresentar o trabalho delas, a arte delas. E numa das cenas mais incríveis do filme, em que uma dessas drags está em cima do ônibus, sentada em um sapato prata gigantesco, toda vestida de prata, com um lenço esvoaçante enorme, fazendo um musical no meio do deserto. Eu me encontrei. Isso mesmo. Aquela criança de 8 ou 9 anos de idade, ela pela primeira vez, ela viu a liberdade, ela viu a força ser representada em forma de arte. E aquilo foi lindo. Eu consigo lembrar do momento exato daquela cena. Eu consigo lembrar dos meus olhos brilharem, dos meus joelhos se agarrarem no chão na frente daquela TV de tubo de 29 polegadas e me sentir representado de alguma forma. Não me senti mais tão estranho, me senti livre, saber que existiam pessoas iguais a mim. Aí vem aquele negocinho básico que todo mundo fala, né? Ai, mas hoje as coisas estão mudadas, tem viado em tudo quanto é canto. Já tá até chato. Não tá chato, não. Vai ter viado em tudo quanto é canto, sim. Vai ter bicha cantando, vai ter bicha na televisão, vai ter sapatão apresentando o programa, vai ter transexual como deputada. Nós vamos consumir este negócio. Então, certas coisas não estão tão mudadas assim e nós temos problemáticas bem grandes em cima desses personagens. Eu vou citar aqui pra vocês dois personagens bem conhecidos da televisão brasileira. Eu vou citar uma rede nacional, eu nem vou falar de filmes hollywoodianos, séries. Eu quero falar mais do que a gente vive nesse momento
no nosso país e da nossa luta e de tudo isso que envolve essa luta dessas minorias. Eu falo do Cro, que é um personagem da novela, esqueci o nome agora, mas eu vou botar aqui embaixo. E do Félix, de Amor à Vida, que são dois personagens bem conhecidos, bem adorados pelo público, bem amados, né? E como são criadas essas personas? Como são feitas essas histórias? Vocês já perceberam que esses personagens, eles têm trejeitos bem marcados e falas bem específicas? Que eles nunca começam numa novela como bem-sucedidos. E se eles começam como bem-sucedidos, eles são pessoas ruins, eles vão ao fundo do poço e eles são postos à prova, à luta, para conseguir o mínimo de respeito. A gente não tá falando de sucesso profissional, a gente não tá falando de sucesso na vida amorosa. A gente tá falando do mínimo, que é respeito. Ou também como esses personagens, eles quase sempre estão nos submundos, nos becos escuros ou nos núcleos cômicos desses roteiros, os quais muitas vezes são feitos por pessoas LGBTs. E aí vem mais uma fala bem básica, né? Ai, mas eu não preciso de personagens para me representar, para mim ser alguém na minha vida. Eu não sigo os modelos da novela, até acho horroroso. E é aí que a gente volta naquele menino de 8 anos de idade assistindo Priscila, Rainha do Deserto. Ele até aquele momento, ele não era representado por nada e nem por ninguém. O que ele era não era citado, ele vivia numa solidão muito grande sem saber quem ele era. E quando não é representado, as pessoas não mudam a forma como aquilo é visto e nem como aquilo é citado e conhecido, né? E quando uma coisa ela não é citada, quando uma coisa ela é jogada ao submundo, ela é deixada quieta e ninguém quer conversar sobre esse assunto, tu não quer estar ali. Porque por que tu vai querer estar num lugar que todo mundo esconde, um lugar que todo mundo denigre, um lugar que todo mundo humilha e deixa de canto? Porque ou é deixado de canto ou é muito humilhado, né, sobre esse assunto. E aí as pessoas passam a se propor a passar por coisas e viver coisas que elas não precisam, simplesmente para tentar se encaixar num mundo que não é delas. E é aí que encaixa aquele gatilhozinho na cabeça e a gente cria vários problemas nesses seres humanos. Isso mesmo, mais uma vez eu falo que eu cito histórias minhas e como eu me senti e como eu vivi isso tudo. Quando tu estoura esse gatilho dentro dessa pessoa em que ela não se encaixa, em que ela não tá ali, ela não se sente mais nada naquele meio. E ela passa a sentir uma dor que é muito ruim, que é a solidão. A solidão ela aparece de uma forma muito triste, muito pesada. E é uma solidão horrível, porque é uma solidão cercada de pessoas. Tu pode estar cercado de pessoas, mas tu não se sente ali. Tu não tá ali. Ninguém é igual a ti, ninguém quer ser igual a ti, ninguém queria que você fosse aquilo. Aí as pessoas dizem, mas eu sempre quis ter um amigo gay. Tá, mas por que um amigo gay? Por que não pode ser um amigo hétero? Por que não pode ser uma amiga? Porque as pessoas têm que botar os amigos gays como ele é meu amigo que me diz tudo. Ele é o meu amigo que ajuda a arrumar meu cabelo, ele que diz que eu tô bonita, ele que me ajuda a montar os meus looks. Não! Não! Nem todo ser humano é assim. Nem todo ser humano tá nesse ciclo. Eu sou assim, tá, gente? Eu digo pra minhas amigas que elas estão mal vestidas, eu digo pra minhas amigas que elas estão bem vestidas, eu gosto de arrumar o cabelo delas, amigas, love you. Mas aí a gente sempre tem que encaixar essas pessoas em alguma caixa. Porque se ela não é aquilo que a gente vive, se ela não é aquilo que a gente é, ela tem que ser o que a gente quer. E aí nós entramos em prisões muito grandes. A gente está aprisionando pessoas em imagens caricatas que outras pessoas decidiram criar. E se as pessoas não forem assim, ele é um, eu não gosto dele porque ele é muito nojento, eu não gosto dele porque ele é isso, ele é muito diferentão, ele quer... Cada um é cada um, cada ser humano é cada ser humano.
E a gente precisa sim ocupar esses lugares e mostrar que somos todos diferentes, que nós não vamos viver esse padrão com as suas problemáticas, as características que vocês deram para a gente. A gente não pediu essas características. Nós não vivemos isso. Nós não somos só isso. Nós precisamos sim ser representados e nós vamos sim ocupar lugares. No momento político que a gente vive hoje, é um momento muito difícil para as minorias. As minorias, elas estão sendo massacradas e pisadas de formas muito tristes. E formas pesadas, as quais todo dia tu lê uma notícia, todo dia é uma morte diferente. A representatividade, ela te mostra e te dá a liberdade de tu ser quem tu pode ser, sem ter medo de ser isso. E sim, nós vivemos num país em que dá medo tu ser isso. Nós somos o país que mais mata LGBT no mundo. Nós matamos mais do que países da Ásia e do Oriente Médio, em que é crime ser homossexual, em que é crime ser qualquer tipo de LGBT. Isso tá errado. Isso não tá certo. Nós estamos morrendo. E aí as pessoas me vêm com frases do tipo: ai, mas todo mundo morre todo dia. Mas o fulano morreu de problema no coração. O outro morreu atropelado na rua. Aquele de lá morreu por causa do crime. O LGBT tá morrendo por ser LGBT. Por não ter controle. Por não ter escolha. Porque uma pergunta bem simples e básica, bem normal que eu faço para todo mundo. Em que momento que as pessoas acharam que nós escolheríamos viver sobre o preconceito, viver sobre os olhares pesados das pessoas sobre os nossos corpos? Em que momento a gente decidiu que a gente queria ter que lutar pelo direito à vida todos os dias? E eu acho que o que ainda mais me dói é pessoas à minha volta e pessoas à volta de outras pessoas que não se dizem LGBTfóbicas propagarem discursos homofóbicos, discursos vazios e pesados, discursos tristes, eles atrelam a uma cultura. Ai, mas agora todo mundo tá chato, a gente não pode falar mais nada. Não pode não. Porque se tu não tem nada de bom pra falar, amiguinho, não fala nada. Porque é sempre o viadinho que tem que ser a piada. Porque eu vou contar mais uma história pra vocês. Durante esses meus caminhos vivendo em cidade pequena, eu conheço muitas pessoas, eu me dou bem com muitas pessoas, eu tenho vários amigos, mas eu percebi que certas pessoas, elas ainda vivem numa homofobia bem escondida. E bem velada. Porque a piada é sempre sobre com quem ele tá, ou com quem ele ficou, ou com quem ele beijou, ou o que ele fez, ou como ele se mexe. Então, com toda essa fala que eu tive agora, e com todo esse vídeo que eu tô apresentando a vocês, e o próximo vídeo que vem em seguida, eu só quero que as pessoas entendam a necessidade sim da representatividade. Nós precisamos ocupar nossos espaços de direito, dar voz aos nossos corpos e à nossa liberdade. Eu espero que vocês tenham entendido o que eu quis explicar com esse vídeo. E eu espero que vocês estejam gostando desse vídeo e gostem do próximo. Eu tô fazendo isso de coração. Tchau!